Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós iremos falar hoje um pouco sobre curas e milagres. E nós iremos crer para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 25. É um texto bastante conhecido, só que eu queria te mostrar algumas coisas aqui nesse texto. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Eu estava dando a matéria escatologia aqui no Rema, nós finalizamos ontem e com a graça de Deus, eu ia viajar hoje para Salvador para ensinar escatologia lá, mas foi adiado, só vou viajar no domingo. E na providência de Deus, este vaso magro que vos fala está aqui, amém? Então, Marcos capítulo 5, verso 25, a palavra do Senhor diz: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. 29, logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, mas consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, queridos? Bom, esse é um texto bastante conhecido, creio que todos vocês já leram, já ouviram algumas pregações sobre isso, mas como a palavra do Senhor é eterna, então nós precisamos sempre ouvir as mesmas coisas, porque isso traz segurança para nós contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, e traz segurança na doutrina para recebermos as verdades da palavra do Senhor, amém? Então, nós estamos diante de um texto aqui, queridos, que você vai encontrar esse texto também, lá em Lucas. Lucas também vai falar sobre esse texto. Lucas fala alguns detalhes que Marcos não fala. Todavia, quando nós somamos todos os outros textos que falam sobre a mulher do fluxo de sangue, nós encontraremos algumas observações que eu queria pontuar aqui com vocês, amém? E quando a gente fala sobre cura divina, quando a gente fala sobre milagres, eu sempre, quando vou começar a explicar qualquer coisa, eu gosto de trazer a definição, para depois a gente desenvolver. É igual você começar uma aula numa faculdade e o professor chega para você e fala assim: hoje nós iremos aprender sobre antropologia. Aí você fala: antropou o quê? Há uma necessidade de que você entenda o significado daquilo, para você entender como é que vai o seu desenvolvimento, amém? Então, nosso culto hoje é um culto de curas e milagres. Então, o que é uma cura? Bom, uma cura é uma restauração da sua saúde, amém? Você tinha saúde, ficou doente, e quando você é curado, você é restaurado. E quais as maneiras que nós podemos receber cura? Nós podemos receber cura através dos médicos e de medicamentos. Nós podemos receber cura naturalmente, porque o nosso próprio corpo produz cura. Todos nós sabemos que quando nós levamos um corte, aquela pequena ferida ali vai sarando e de uma maneira sobrenatural, porque a gente sabe que isso é de Deus também, a gente recebe a cura. Mas também existe a cura pela fé em Cristo Jesus, por causa do sacrifício redentivo lá na cruz, por causa da obra dele lá na cruz. Ele não só produziu salvação, que também está dentro desse mesmo entendimento, mas ele produziu para nós também, ele proporcionou para nós a cura divina. Eu lembro, queridos, que quando eu estava falando sobre isso uma vez, uma pessoa disse assim: mas será que Jesus não só morreu para nos salvar? Eu falo assim: sim, ele morreu para nos salvar. Essa é verdade, isso é verdade. Porém, é que eu não vejo nenhum relato bíblico que remete ao homem antes da queda ter doença.
Logo, se Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados, e antes da queda do homem, ou seja, antes do homem pecar, não tinha doença, então isso quer dizer que Ele também nos livrou das doenças, das enfermidades, amém? Nós iremos nos aprofundar mais algo sobre isso. Outro ponto, nós temos que nos perguntarmos, e o que seria milagres? Cura, tudo bem, é a restauração da saúde, mas o que seria milagres? Bom, milagre é uma intervenção de Deus, é uma intervenção do sobrenatural no natural, mudando o curso das coisas. Vou dar um exemplo para você. Naturalmente, uma pessoa que morre não ressuscita. Pode fazer todo tipo de tratamento, remédio, morreu, não ressuscita. Mas de uma intervenção divina, o sobrenatural interfere no curso natural das coisas e a vida volta para aquela pessoa. Naturalmente, queridos, o homem não anda sobre as águas, mas de uma maneira sobrenatural, Cristo dizendo, vem, ele diz, eu vou, e ele vai. Amém? Naturalmente, queridos, não tem como um homem, depois de 4 dias, já fedendo, morto, esse homem levantar-se, esse homem ressuscitar? Naturalmente não. Mas se for Cristo chamando essa pessoa e dizendo, Lázaro, vem. Amém, queridos? Lá no Antigo Testamento, queridos, tem um texto de uns homens que estavam trabalhando. Tinha um homem que tinha pego um machado emprestado de um servo. E ele estava trabalhando e esse machado caiu dentro do rio. E ele disse, meu senhor, o que é que eu hei de fazer? Esse machado era emprestado. Diz a Bíblia que o homem de Deus veio e ele pegou um pedaço, um cajado, e ele colocou assim. E ele disse, machado, vem. E o machado flutuou. Isso não acontece naturalmente, isso é uma intervenção do sobrenatural. Amém? Por exemplo, o mar não se abre naturalmente. Mas tem um vento que pode vir e fazer isso e fazer aquilo outro. Tudo bem, queridos, mas existem manifestações sobrenaturais que mudam o curso das coisas. Por exemplo, o mar estava fechado e Deus disse assim para Moisés, Moisés, você não precisa nem clamar a mim, na verdade você precisa tocar nas águas e dizer ao povo que continue marchando. E as águas se abriram de uma maneira sobrenatural. Talvez você esteja aqui, você esteja dizendo assim, mas o meu caso não tem jeito. Bom, se o seu caso é questão de cura, Deus pode trazer restauração. Mas o meu caso está faltando isso, está faltando aquilo outro. Deus pode trazer milagres. Deus pode fazer de uma maneira sobrenatural, em que aquilo que naturalmente não existe, exista. Amém, queridos? Aleluia! Eu poderia citar aqui diversos textos provando curas e provando milagres. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo todo. Diversas manifestações. Só vou citar aqui só mais 2, só para fundamentar a sua fé. A palavra do Senhor fala em Atos dos Apóstolos que Tiago havia sido preso, Tiago havia sido morto a fio de espada e Pedro estava preso. Todavia, diz a Bíblia que a igreja fazia incessantes orações a favor de Pedro. Diz a Bíblia que um anjo foi visitar Pedro. Esse anjo chamado Anjo do Senhor chega, Pedro estava dormindo, o anjo acorda Pedro e diz assim, Pedro, calça tuas sandálias e me segue, vem rápido. E Pedro foi seguindo aquele anjo, e diz a Bíblia que as portas foram se abrindo automaticamente, e Pedro foi passando juntamente com aquele anjo, e depois que ele estava do lado de fora, Pedro percebeu que se tratava de algo real e não de um sonho. Naturalmente, portas de cadeias não se abrem, mas sobrenaturalmente alguém consegue abrir essas portas. Amém, queridos? Aleluia! Quer mais? Estava um homem em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, chamado Filipe, o evangelista, pregando para um etíope. E quando Filipe estava pregando para esse homem, Filipe começou a falar sobre Isaías 53, começou a explicar Isaías 53. E quando Filipe estava falando para esse homem fala assim, o que é que me impede de ser batizado? Ele fala, só se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele disse assim, eu creio. Ele disse assim, então vamos batizar. Pega aquele homem, quando Filipe desce aquele homem às águas, que Filipe sobe, Filipe desaparece e aparece pregando num lugar chamado Azoto. O que aconteceu isso? O sobrenatural transportou Filipe de um lugar para outro. Nunca leu isso na sua Bíblia? Sempre esteve lá.
Amém? Então nós precisamos crer na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, são essas as duas verdades e definições que nós precisamos atentar. E um terceiro ponto, queridos, que eu queria falar aqui com vocês, é que por que algumas pessoas não recebem cura divina? Por que tem tantas pessoas no meio do corpo de Cristo doentes? Bom, várias razões. É porque não tem fé. Não, não é só isso. É porque está em pecado. Não, também não é só isso. Não quer dizer que só porque a pessoa adoeceu que está em pecado. Amém, gente? Mas, todavia, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade de receber a cura divina, sabe por quê? Porque elas não sabem que é vontade de Deus. Elas não sabem. Se eu não sei que Deus quer curar, como eu vou orar a Ele para que Ele me cure? Para que a cura se manifeste na minha vida? Se eu não sei se é vontade dEle, como é que eu vou orar a Ele pedindo algo que eu não sei se Ele quer? Mas como é que eu sei se é vontade ou não de Deus? Bom, a vontade de Deus é revelada aqui na palavra, nas Escrituras. Você foi salvo porque você creu nas Escrituras. Então, da mesma forma que você creu nas Escrituras e recebeu a salvação, você precisa acreditar. Será que a Bíblia diz? Será que existe alguma passagem na Bíblia que nos revelam que Deus quer me curar? Que Deus quer nos curar? Bom, gente, eu vou citar aqui de cor 3 passagens. Isaías 53, no verso 4 em diante, a palavra do Senhor diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Calma que eu vou explicar se isso é doença espiritual ou não, porque eu já vi pessoas dizendo assim: não, na verdade aqui é cura espiritual. Jesus está falando aqui, o texto de Isaías está falando de cura espiritual, a pessoa vai ser curada na alma, curada no espírito. Será que o texto está falando? Porque no mesmo texto vai falar de doenças, enfermidades e vai falar sobre pecados. Aí tem pessoas que falam que ali está dizendo sobre pecados. E agora, será que Isaías 53 estava falando sobre doenças mesmo? Ou será que Isaías estava falando só sobre pecado? Bom, a melhor maneira de saber é consultando as próprias Escrituras. Se você tem sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 16 e 17, lá vai ser o cumprimento de Isaías 53, verso 4. E segundo o cumprimento de Isaías 53, verso 4, em Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, lá diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e muitos enfermos, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou toda sorte de enfermidade, para que se cumprisse o que estava escrito por meio do profeta Isaías. Quando eu consulto o cumprimento, lá não tinha perdão de pecados, naquele momento não. Naquele momento não tinha nada de questão espiritual, de curar a pessoa no espírito. Lá, pelo contrário, fazia uma distinção de pessoas que estavam com espíritos e de pessoas que estavam com enfermidades. Então o cumprimento está falando de cura física mesmo, amém? Aleluia! Tudo bem, Saulo, você tem como me convencer mais? Lógico que tem. 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 24, a palavra do Senhor diz que Cristo, Ele foi para o madeiro, e indo para o madeiro, Ele sofreu as nossas transgressões. Aí o texto diz, para que, por meio do seu sofrimento, nós recebêssemos perdão de pecados, por suas feridas, fostes sarados. Então ele fala sobre perdão, e ele fala sobre ser sarado. Amém? Então tá bom, Saulo, aí você está mostrando esses textos, mas tem mais algum texto claramente que Jesus fala? Bom, a palavra do Senhor nos revela, lá em Mateus capítulo 8, verso 3, que chega um homem com essa mesma dúvida para o Senhor Jesus. 8, verso 3 diz assim, o homem chega e fala assim: Senhor, eu estou doente, eu estou leproso, mas eu não sei se o Senhor quer me curar. Se o Senhor quiser, me cura. Aí a resposta de Jesus é: hoje eu estou cansado, estressado, briguei hoje com meu pai e eu não vou curar você. Não, a resposta de Jesus foi: ser curado. A resposta dele foi: quero ser curado. Amém, queridos? Fui pregar numa igreja uma vez em que o povo lá acreditava que uma hora Deus queria curar e outra hora Ele não queria. Aí eu fui e pensei assim: qual seria uma maneira boa de pregar nessa igreja? Hoje Deus quer curar. E se eu passasse 10 dias pregando, seriam os 10 dias dizendo: hoje Deus continua querendo curar. Amém, queridos?
Então, queridos, quando nós entendemos essas verdades, nós passaremos a olhar para o texto sagrado como um Deus soberano que quer nos alcançar. Como um Deus soberano que não quer apenas só nos salvar, mas Ele quer que vivamos uma vida saudável e uma vida suprida nele. Amém, queridos? Agora, lógico, do jeito que existem extremos em todas as áreas, na área da cura também existe. Tem pessoas que falam que se você adoecer é porque você está com 600 pecados. Você pecou, você fez alguma coisa. Bom, gente, nós encontramos textos na Bíblia de que a doença insistiu tentando atingir um homem de Deus, mas aqueles homens perseveraram e as doenças saíram. Amém? Amém, queridos? Por exemplo, a palavra do Senhor, dentre vários outros textos, fala que Paulo aconselha o jovem Timóteo a não beber apenas água, mas de vez em quando tomasse vinho por causa de umas frequentes enfermidades que ele sentia no estômago. Veja, Timóteo não foi impedido de adoecer. Porém, não vejo mais nenhum texto que remete ou que nos explica a Timóteo continuar doente. Veja, não há nenhum problema, queridos, da doença tentar bater na nossa porta. O negócio é a gente não abrir mão da cura divina. O que eu gosto de dizer, queridos, é que assim como o pecado vem para nos tentar, e as tentações chegam para tentar nos derrubar, assim também vêm as enfermidades. Assim também Satanás vai trazer situações, circunstâncias para tentar nos afastar do plano e do propósito de Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor, queridos, quando nós acreditamos nele, mais cedo ou mais tarde, a cura há de se manifestar. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tudo bem, vamos ver o texto citado. O texto de Marcos capítulo 5, no verso 25, mostra uma mulher que sofria no período de 12 anos com hemorragia. Essa mulher, segundo o texto, já tinha procurado vários médicos. E quando você olha o contexto aqui, antes Jesus tinha expulsado legião de demônios de um homem, legiões, né? E também diz a Bíblia que Jesus passa para uma outra região. E quando Jesus passa para uma outra região, no verso 21 de Marcos capítulo 5, chega um homem para Jesus e fala assim: Senhor, minha filha, ela está horrivelmente doente. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. É o caso de Jairo, queridos, que vai pedir para que o Senhor fosse orar pela filha dele. Diz a Bíblia, queridos, que Jesus foi com ele. E quando Jesus estava indo com ele, uma multidão seguia. E essa multidão apertava Jesus. E essa multidão que apertava Jesus, no meio dessa multidão, tinha uma mulher que ouviu falar da fama de Jesus. Eu quero que alguém diga comigo, fama. Veja, queridos, você vai ver princípios de fé aqui. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus e ela foi atrás de cura. Logo, qual foi a fama que ela ouviu? Vamos lá, gente. O homem que cura. Se ela ouviu a falar da fama de Jesus e ela foi atrás de cura, logo isso quer dizer que ela estava entendendo que a fama era daquele que estava curando pessoas. Talvez essa mulher já tinha investido todas as suas riquezas, conforme o próprio texto vai dizer, todo o seu dinheiro já tinha sido gasto indo para vários médicos. Só que o texto diz, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, ela procurou uma solução correta, uma solução que Deus não condena. O texto não diz que ela estava em pecado porque ela foi aos médicos. O texto relata a história dela, que ela gastou todas as suas riquezas indo para vários médicos. Todavia, nada melhorava, ia de mal a pior. Imagine, queridos, uma mulher durante 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. Essa mulher, eu até brinco dizendo que ela tinha visitado vários médicos, só faltava ela se consultar com o clínico geral chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é nosso médico, amém? Aleluia. E aí, queridos, o texto mostra que essa mulher ouviu falar da fama de Jesus e ela teve algumas atitudes. Ouvindo falar da fama de Jesus, ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar na veste, serei curada. Eu quero mostrar dois lados dessa fala da mulher. Ela disse: se eu tocar nas vestes. Tudo bem. Mas o texto diz que ela dizia.
Eu acho curioso, porque as pessoas que são perseguidores da palavra da fé, eles falam que a gente fica dando ordem em Deus, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo outro, Deus faça isso, Deus faça aquilo outro. Gente, se alguém da palavra da fé der ordem em Deus, está errado, é antibíblico, ninguém dá ordem em Deus. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Deus é soberano, nós somos filhos, nós somos amigos, nós somos servos, e eu nunca darei ordem em Deus. Agora, isso não anula a verdade da palavra do Senhor, que diz que todo aquele que crê deve falar. Porque a palavra do Senhor diz que se você crer com o seu coração e falar com a sua boca, você será salvo. Agora, se a salvação é recebida por crer com o coração e falar com a boca, quanto mais a cura. Amém, queridos? Não é eu que estou dando ordem em Deus, é eu que estou concordando com o que Deus já disse, com o que Deus já ordenou. Amém? Aleluia! Tudo bem, essa mulher, ela disse, se eu tocar nas vestes eu serei curada. Ela dizia consigo mesma, ela não botava em cartazes, ela não fazia propaganda, ela simplesmente dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar nas vestes eu serei curada. Queridos, eu viajo no Brasil todo e eu tenho contato com muitos teólogos no Brasil. Que você imaginar de teólogo, batista, presbiteriano, assembleiano, um bispo da igreja anglicana do Brasil, quem você imaginar, no meio teológico, muita gente eu conheço, e muitos deles não acreditam em cura divina, não acreditam em cura divina. E um deles, uma vez, chegou para mim e disse assim, eu não acredito em cura divina, eu não acredito nesse negócio de palavra da fé, você é daquela seita, verbo da vida? Você é daquele lugar do rema, da teologia da prosperidade de Kenneth Hagin? Desse jeito. Eu falei para ele assim, se você me responder 2 perguntas, eu continuo a conversa com você. Ele disse, então faça a pergunta. Eu disse assim, a primeira pergunta é, defina uma seita. O que é necessário para ser uma seita? Ele disse, bom, para ser uma seita é necessário negar a divindade de Jesus, negar a humanidade de Jesus, negar a trindade e colocar salvação na igreja e não em Cristo. Eu disse, Verbo da Vida nunca negou essas verdades. Confissão do Verbo da Vida, abra lá no portal, Verbo da Vida, você abre lá e tem lá, no que cremos. Cremos na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Cremos na salvação só em Cristo e por meio de Cristo. Aí ele disse assim, não, mas espera aí, tudo bem, mas lá vocês pregam a teologia da prosperidade. Eu disse assim, o que é prosperidade? Ele disse, prosperidade é você ter a vida suprida por uma provisão de Deus. Eu disse, é isso que a gente crê. Ele disse, me prove nas escrituras. Eu disse, lógico que eu te provo. 4 pontos da prosperidade eu vou te mostrar. E depois que eu provar os 4 pontos, aí você agora vai se render a essas verdades. Ele disse, me prove. Eu disse assim, para a pessoa ser próspero, tem que ser nascido de novo. Tem que ser crente. Tem que ter a vida de Deus. Porque ele pode ter dinheiro, mas se ele não tem a vida de Deus, não é próspero. Vai queimar no lago de fogo e enxofre. Pois é. Precisa da vida de Deus para ser próspero. Ele disse, estou concordando. Segunda verdade, para uma pessoa ser próspera, precisa da vida de Deus e precisa trabalhar. Pois o apóstolo Paulo falou, quem não quer trabalhar também não coma. O apóstolo Paulo falou em Efésios que antes os homens que roubavam, não roubem mais, antes trabalhe para ter com que sustentar e ajudar os seus irmãos. Então eu disse assim, o sinônimo de prosperidade é uma pessoa que trabalha. Ele disse, estou concordando. Aí eu disse, terceira verdade a respeito de prosperidade que nós pregamos nas igrejas do Verbo da Vida. Ele disse assim, diga qual? Eu disse assim, terceira verdade, o homem que é salvo, que trabalha, precisa ser organizado financeiramente. Porque Jesus falou, qual homem vai construir uma torre, sem que primeiro vai para o papel, para ver se dá para construir. Eu vejo pessoas que ganham 10, 4, 5, 6 mil reais e gasta 3 vezes mais e ainda está crendo para um milagre. A organização financeira é bíblico. E ele disse assim, qual é o 4º ponto? Eu disse assim, o 4º ponto é ser generoso. Dá dízimos, dá ofertas, dá esmolas, dá uma carona, um abraço. O que você faz por alguém é digno de você exercer a sua generosidade. Ele disse assim, eu creio da mesma forma. Eu disse assim, então é isso que a gente acredita. Sabe o que aconteceu com esse homem? Sabe o que aconteceu com esse homem?
Ele é professor na Universidade Mackenzie, doutor em teologia, doutor em Antigo Testamento, especialista mesmo no texto sagrado. Ele, se você pegar meu livro, Surpreendidos pela Eternidade, e olhar atrás do livro, está lá, a indicação, doutor Saulo Vieira, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, aquele que outrora perseguia, que antes não era favorável, agora está dizendo assim, não, eu dou o meu aval, eu dou a minha aprovação. Amém, gente? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui, e eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio, que ouviram dizer que essas coisas que eu falei aqui. Que aqui é da teologia da prosperidade, que aqui a gente bota Deus no canto da parede, o Senhor tem que me abençoar, meu amigo e minha amiga. Não, queridos, a gente não diz isso. A gente não diz isso, queridos. Deus nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Na verdade, quando a gente fala sobre exigir os seus direitos, não é exigir de Deus, é exigir que Satanás solte aquilo que é seu. Não é Deus tem que lhe dar, não, é Satanás tem que soltar. Aleluia! Alguém dá um glória a Deus. Glória a Deus. Sendo assim, essa mulher entendeu essas verdades, e ela disse assim, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Agora, por que ela disse nas vestes? Porque lá no Antigo Testamento, eu não tenho tempo de mostrar tudo para vocês, mas lá no Antigo Testamento, queridos, a palavra do Senhor mostra que o varão judeu, ele tinha que usar uma vestimenta, e na extremidade dessa vestimenta tinha que ser colocado umas borlas que representariam a lei do Senhor. De maneira que, quando aquela mulher disse, se eu tocar nas vestes, ela disse assim, se eu tocar na lei, se eu tocar na palavra, da palavra eu recebo minha cura. E foi isso que aconteceu, da palavra ela recebeu a cura. O texto diz que quando ela se aproximou, por entre a multidão, ela tocou nas vestes e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Ela não sentiu na alma, ela não sentiu no espírito, ela não teve uma cura interior, ela não teve uma regressão, ela não ficou com a alma curada, não! Eu senti no corpo, está curada do meu mal. E o texto diz, instantaneamente lhe estancou a hemorragia. Eu nunca vi a alma sangrar. Eu nunca vi espírito sangrar. Não foi a alma nem o espírito, foi o corpo dela que foi curado. Aleluia. Diz a Bíblia, queridos, que ela instantaneamente recebeu a sua cura, mas ela ficou atemorizada, ela ficou tremendo. Por que ela ficou? Por causa do contexto cultural. Que dizia que uma mulher enferma não podia se aproximar de uma pessoa que estava saudável, porque se aproximasse, a pessoa se tornava impura. Ela ia contaminar aquela pessoa. Eu digo que essa mulher, ela recebeu uma restauração não só no corpo, mas o Senhor elevou a estima dessa mulher. De maneira tal que no início ela foi chamada de uma certa mulher, no final Cristo a chama de filha. Nós sabemos que a salvação se tornou efetiva após a morte e ressurreição de Cristo. Mas Cristo já estava chamando de uma maneira profética, filha, a tua fé te salvou. Era uma certa mulher, no final é uma filha. Aleluia. Talvez você esteja aqui nos visitando e você veio como um anônimo no meio dessa multidão. Talvez você esteja aqui e eu não conheço o seu nome. E o pastor não sabe quem você é. E nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a situação. Talvez você seja uma certa mulher. Talvez você seja um certo homem. Mas hoje você pode sair com a resposta da sua cura e sendo chamado pelo Deus da glória de filho. Aleluia. O texto prossegue. Que Jesus, olhando no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Os discípulos que estavam próximos ao Senhor Jesus falaram assim, Senhor, a multidão te aperta e te oprime e dizes quem me tocou? O texto diz, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Preste atenção em algo, queridos. Tem pessoas que vêm para os cultos, que estão nas igrejas, para ser mais um no meio da multidão que vai assistir milagres e não vai receber nada. É possível você estar perto de Jesus. É possível você andar com Jesus. É possível você tocar nele e não receber nada dele. Sabe por quê? Porque talvez seja só mais um no meio daquela multidão. Talvez seja só mais um para dizer assim, eu vou lá para ver se é verdade esse negócio. Eu vou lá para ver se acontece mesmo. Que tal, no meio da multidão, ser aquele que se destaca em fé? Ser aquele que Cristo vai dizer assim, alguém me tocou. Mas, Senhor, todos estão te tocando, mas alguém me tocou e tem uma razão. A razão é porque de mim saiu poder. De mim saiu dunamis. De mim saiu autoridade, capacidade, poder,
energia. O texto diz que após os discípulos falarem, Senhor, a multidão te aperta e te oprime, dizes quem me tocou. Ele, porém, olhando ao redor, vendo, não encontrando a mulher atemorizada, tremendo, disse, Senhor, eu vou te contar toda a minha história. Pode olhar que o texto vai dizer isso. E declarou-lhe toda a verdade. E a mulher começou a contar a história. E ela começou a contar. Talvez ela contou dos 12 anos. Talvez ela contou das vezes que ela gastou o dinheiro indo a vários médicos. Talvez ela contou do tempo de sofrimento, de ter ficado distante da sua família por causa da sua enfermidade. Queridos, existia uma lei lá em Levítico, depois vocês podem ler Levítico 12, 13 e 14. Vocês vão ver lá que tem tinham leis que falavam sobre o homem leproso, sobre a mulher no dia do fluxo de sangue, sobre a mulher que estava no dia do fluxo de sangue, no período menstrual, e sobre a mulher que estava com um fluxo de sangue que não acabava. Quando se falava do fluxo de sangue que não acabava, no período menstrual era assim, a mulher ficava distante, depois ela voltava. Mas se o fluxo fosse contínuo, ela ficava distante dos seus familiares, distante dos seus, e só voltava se fosse curada. Lá em Levítico vai falar também dos leprosos, e lá vai dizer, se um homem for declarado leproso, só explicar para você como é que acontecia. Uma pessoa que pertencia dentro do mesmo contexto judaico, essa pessoa, ela tinha lepra. Ele ia se apresentar diante do sacerdote. Tendo se apresentado diante do sacerdote, o sacerdote ia examinar, ia ver se a lepra era permanente. Sendo permanente, o sacerdote ia fazer uma declaração: está impuro, imundo, deve se distanciar. Todavia, se você ler Levítico, lá diz que se o leproso for curado, ele deve novamente se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote examina e faz uma declaração: está curado. Você entendeu agora porque Jesus falou para os 10 leprosos, ide e mostrai-vos aos sacerdotes? Jesus estava dizendo para eles assim, vocês estão curados. Porque uma vez declarado impuro e imundo, só volta ao sacerdote se for curado. Quando Jesus disse assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, ele estava dizendo assim, vocês já estão curados. Indo eles, um percebeu, se eu já estou curado, se ele me mandou ir ao sacerdote, eu vou logo a ele, eu vou agradecer a ele. Vem, se prostra diante dele e agradece. E Jesus fala, não foram curados 10, porque só voltou um. Então os outros foram curados também, mas só voltou um para agradecer. Amém? Aleluia! Então nós temos que acreditar nessas verdades. O texto prossegue. O texto diz que a mulher declarou-lhe toda a verdade. E quando a mulher declara toda a verdade diante do Senhor Jesus, Jesus fala algo para ela. Olha comigo, por favor. Aleluia, o verso 34. Aleluia. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Queridos, a palavra salvou aqui, nós temos aí a palavra sozo, que é o verbo salvar de um mal iminente, salvar de uma enfermidade, salvar de qualquer outra coisa. Mas o que eu quero mostrar para você é que, por causa de uma atitude de fé dessa mulher, ela recebeu aquilo que ela estava crendo em Cristo. Eu gosto de dizer, quando eu falo sobre esse texto, que qual é a fama que você está ouvindo de Jesus? É dessa fama que você vai receber. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na minha cidade, em Arco Verde, a cidade que eu moro, Arco Verde, eu sou de outra cidade, mas moro em Arco Verde, em Pernambuco. E eu lembro que tem uma casa lá de shows, e eu lembro que quando anunciava naqueles carros de som que Zezé de Camargo e Luciano ia estar cantando lá no Coliseu, em Arco Verde, sutilmente, na mente das pessoas, eles lembravam da música mais famosa, chamada É o Amor. Vocês estão lembrando, né? Tem irmão até cantando. Olha o mistério aí. Mistério, viu, pastor? Vou olhar, depois eu lhe digo quem é. Sabe, queridos, por que eu usei esse exemplo? Para mostrar para você que quando se falava de Zezé, de Camargo e Luciano, lembrava-se da música, É o Amor. Quando falava-se de É o Amor, lembrava-se de Zezé de Camargo e Luciano. Quando fala sobre Jesus, você lembra de quê? Quando fala a respeito de Jesus, de que você lembra?
Qual é a fama que é evidente para você? Quando fala de Jesus, Ele é meu rei. Quando fala de Jesus, Ele é meu Senhor. Ele é aquele que cura, é aquele que salva, Ele é aquele que liberta, é aquele que faz o homem prosperar, Ele é aquele que faz o homem avançar. Qual é a fama de Jesus que você tem ouvido? Eu estou divulgando aqui a fama de um Jesus poderoso, de um Jesus soberano, de um Jesus que foi pregado na cruz, mas Ele não está mais na cruz. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, aleluia. Eu estou falando para você, queridos, de um Jesus que se apresentou para João em Apocalipse de 12 maneiras diferentes. O Jesus que João tinha conhecido era um Jesus que estava sangrando no seu percurso até a cruz. Mas o Jesus que se apresentou para João era aquele que disse assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Jesus que João outrora tinha conhecido era um Jesus que talvez estivesse com sua voz falhando por causa de sofrimento, que pediu água, que disse: eu tenho sede. Mas o Jesus que João viu em Apocalipse, a sua voz era como o estrondo de muitas águas. Ele viu o Jesus que tinha na sua boca uma espada afiada de 2 fios. Ele viu o Cristo que tinha os olhos como chamas de fogo. Aleluia. Ele viu aquele que é chamado de Alfa e Ômega. Ele viu aquele, queridos, que é chamado de o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu aquele que disse assim: eis que eu faço novas todas as coisas. Ele viu aquele que disse assim: oh aleluia, eu tenho na minha destra, na minha mão direita, os anjos, os pastores da igreja, eu tenho eles na minha mão, aleluia, e eu sou aquele que anda no meio da minha igreja. Eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro, eu ando no meio da minha igreja. A questão é, você está preso a um Cristo apenas que foi aparentemente vencido, ou você está com a fama do Cristo que venceu a morte? Bom, se dependendo de qual fama você crê a respeito do Senhor Jesus, é dessa fama que você vai receber. Amém, queridos? Então eu posso confessar algo aqui para vocês. Para mim, Jesus não é só aquele que morreu e que ressuscitou. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que transforma a vida de pessoas, é aquele que faz uma mulher que não tinha filho, que tinha tido 2 abortos e durante anos tentava receber a sua cura e essa mulher não conseguia cura. Aí vai um vaso magro, este que vos fala, pregar lá em São Paulo, numa cidade chamada Arujá. E eu estava lá pregando um dia como esse, pregando a palavra do Senhor, e eu disse assim: tem uma mulher aqui, e durante anos você vem tentando engravidar, e você não consegue engravidar, e você quer receber a sua cura, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Aí a mulher vem à frente, e eu imponho minhas mãos sobre ela, e depois que eu imponho as mãos sobre essa mulher, o nome dela é Isabela, essa mulher recebe a cura, recebe o milagre dela. 2 meses depois ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: pastor, eu estou grávida. Aleluia. E eu falava uma vez com um pastor, e ele disse assim: eu não acredito nisso, isso é mentira, isso não é verdade, esse negócio de Cristo curar pessoas, hoje no nosso tempo, isso é teologia, para tirar dinheiro das pessoas. Eu disse assim: diga que não é verdade para esse pai. Olha aqui a criança, olha a prova aqui, diga para esse pai que não é verdade, diga para esse pai que Cristo não cura. Aleluia. Aleluia. Eu disse: eu quero registro. Eles mandaram o registro. Eu tenho 4, 5 fotos de pessoas comprovando a cura. Antes, como não podia engravidar, comprovando lá: não pode engravidar, é estéril. E depois a cura. E depois o milagre, curada. Aleluia. Diga: Cristo é aquele que cura. Aleluia. 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 Queridos, eu vou falar algo para vocês. Aleluia. Tem teclado, tem violão, tem alguma coisa que a gente pode dedilhar aí? Aleluia. Não sei se dedilha teclado, não sei. Gente, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para vocês. A Bíblia revela o momento da morte e da ressurreição de Cristo. Eu não tenho tempo de expor tudo, eu só vou estar na Bíblia, gente. Eu vou dizer a referência, você pode conferir. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos revela, no Evangelho de Mateus,
lá no capítulo 27, lá no verso 50, que falando sobre o momento da morte de Cristo. E lá quando vai falar sobre o momento da morte, diz que Cristo deu um grande brado. E quando a gente soma os textos dos evangelhos, somando com João, o grande brado foi: está consumado. O texto diz que quando ele falou, está consumado, está pago, ele entrega o seu espírito, ele rende o espírito, ele entrega o espírito ao Senhor. Mas a Bíblia fala que um soldado que estava perto, tanto em Marcos como em João, Mateus também vai revelar alguns detalhes, diz que um soldado diz assim: não, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quero fazer uma pergunta para vocês. Aquele soldado romano já tinha presenciado diversas pessoas sendo crucificadas. Várias pessoas já tinham morrido diante daqueles soldados romanos. Mas por que diante daqueles soldados? Mas por que ele só reconheceu que Jesus era o Filho de Deus com a morte de Jesus? Por quê? Quero dizer para vocês que ele tinha presenciado sim pessoas morrendo. Ele tinha presenciado sim pessoas gritando. Mas em nenhum momento ele tinha presenciado alguém dizendo assim: vida, vai. Você não entendeu? Ele tinha dito no Evangelho de João: Jesus, minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou e a trago de volta. Lá na cruz Cristo não foi vencido pela morte. Lá na cruz Cristo disse assim: vida, vai. Diante de uma declaração dessa, rendendo o Espírito, minha vida, vai. O soldado: esse é o Filho de Deus. E o Evangelho, queridos, os Evangelhos vai mostrar alguns efeitos com a morte de Jesus. E eu quero falar aqui para vocês de alguns efeitos da morte do Senhor Jesus. E depois nós iremos falar, citando aqui alguns efeitos da ressurreição de Cristo. Agora preste atenção, eu vou falar da morte. Quando Jesus grita: está consumado, está pago, e ele entrega o Espírito, número 1, um soldado lhe reconhece como Filho de Deus. Número 2, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. Aí uma vez um teólogo disse assim: esse véu do templo rasgou-se para quê? Aí tem uma teologia, um entendimento que diz assim: rasgou-se para Jesus entrar lá, porque Hebreus vai falar que Jesus entrou no Santo dos Santos e purificou. Aí esse teólogo fala: não, esse véu rasgou-se para Jesus entrar lá. Outro fala assim: não, esse véu rasgou-se, não foi o do Santo dos Santos, foi um outro véu. Eu defendo, queridos, que o véu que rasgou-se foi o do Santo dos Santos, mas não rasgou-se para Jesus entrar, rasgou-se para Deus sair. O Deus que estava numa caixa, que estava preso numa caixa, que precisava de um ritual para as pessoas se aproximarem dele, com a morte do filho, aquele Deus sai de lá. E eu gosto de dizer que Deus não saiu muito tranquilo, não. Eu gosto de dizer que Deus saiu bravo. Ele saiu como o Senhor dos exércitos, porque Deus é nosso Pai, é nosso Senhor, mas Ele não deixa de ser Senhor dos exércitos. Ele não deixa de ser o Jeová. Eu digo que Deus saiu, queridos, pisando nas rochas. E cada vez que Ele saía pisando nas rochas, o texto diz: a terra tremeu, os montes se abalaram e os sepulcros se abriram. Deus estava irado, seu filho estava morrendo e Deus estava saindo de lá. E cada vez que Deus saía, a terra tremia. A terra tremia, a terra tremia. Os sepulcros se abrem. E quando os sepulcros se abrem, isso era um sinal: vai ter ressurreição. Vai ter ressurreição. O que é interessante é que o Evangelho de Mateus diz que muitos santos que outrora tinham morrido, os sepulcros se abriram e eles foram ressuscitados. E depois da morte e ressurreição de Cristo, eles ressuscitam e entram na cidade, e é visto por muitos ali. Eu estou falando da morte de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15 diz que com a sua morte ele venceu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, com a morte. A palavra do Senhor fala que a ceia, nós devemos ceiar a palavra do Senhor e anunciar a morte dele até que ele venha. A morte. Bom, se a morte é tão poderosa assim, imagina a ressurreição.
Porque o texto diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro, no discurso dele, lá na frente, a partir do verso 22, Pedro vai dizer assim, que Cristo não foi deixado na morte, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem o seu santo, o seu corpo experimentou decomposição. O texto diz que Davi falava isso, mas ele não falava a respeito dele, porque Davi morreu e o seu corpo foi sepultado. Ele falava da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada na morte e o seu corpo não experimentou decomposição. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Só que o texto diz que ele ressuscitou. E Paulo vai dizer que por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 20 em diante, ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De maneira que se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, cada um na sua própria ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Para fechar com tudo isso, aí Paulo diz assim, sabe o que vai acontecer com a morte? Aleluia! A morte vai ser tragada pela vitória. E ele vai dizer assim, morte, onde está a tua força, ó morte? Cadê o teu aguilhão? Cadê a tua força? Cadê o teu poder? Aí o texto diz assim, que tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Queridos, eu quero dizer para vocês que talvez a gente possa morrer, porque pode ser que a gente não morra. Como assim pode ser que eu não morra? Lógico, pode ser que Jesus volte e eu seja transformado. Talvez a gente possa morrer, mas eu gosto de dizer, eu fiz um poema enorme sobre a morte, e eu falo que é a vitória da vida sobre a morte. E eu fiz um poema, e a parte do poema eu digo assim, morte, tu és muito louca. Tu pensavas mesmo que com a morte do Rei Jesus tinhas dado fim a ele? Na verdade, naquele dia que ele morreu, selastes a tua própria morte. E agora estás caminhando nos frios corredores da tua morte. Morte, você está aí? É com você mesmo que eu estou falando. Talvez você pode dizer assim, eu ainda posso matar-te, seu zombador de morte. É verdade. Pode ser que você possa me colocar para dormir, mas em pouco tempo eu acordarei e não dormirei mais. E zombarei de ti por toda a eternidade. Morte, tu morrerás. Aleluia. Diga comigo, a morte vai morrer. Aleluia.